Está aí a nossa meditação diária, versículo a versículo. Vamos agora para a distribuição dos tópicos e dos subtópicos da nossa lição. Nós fazemos a distribuição de tópicos e subtópicos para que os alunos possam melhor se localizar dentro da lição, na medida que o professor for discorrendo a sua aula. E a nossa lição de hoje, a nossa lição que estará sendo estudada no dia 13 de abril, ela está dividida em 3 tópicos, sendo que o primeiro tópico ele está dividido em 2 subtópicos. O primeiro tópico ele é desta forma. O primeiro tópico da nossa lição: os dons não são para elitizar o crente. Subtópico é escrito assim: a igreja coríntia. Primeiro subtópico. Segundo subtópico é uma igreja de muitos dons, mas carnal. E o terceiro subtópico: dom não é sinal de superioridade espiritual. O segundo tópico ele está escrito assim: edificando a si mesmo e aos outros. E o subtópico dividido desta forma: edificando a si mesmo, primeiro subtópico; edificando os outros, segundo subtópico; e edificando até os não crentes, terceiro subtópico. O nosso terceiro e último tópico desta lição, ele está escrito assim: edificando todo crente, melhor dizendo, edificar todo o corpo de Cristo. E este tópico ele tem 3 subtópicos, e os 3 subtópicos está dividido desta forma: os dons na igreja, primeiro subtópico; segundo subtópico, os sábios arquitetos do corpo de Cristo; e o terceiro subtópico, despenseiro dos dons. Está aí a divisão da nossa lição, e estaremos agora indo para o nosso comentário desta lição, que conforme a divisão dos tópicos nós já observamos que será uma lição muito interessante. Pois bem, queridos, o nosso primeiro tópico, os dons não são para elitizar o crente. E o primeiro subtópico, o nosso comentarista ele discorre localizando a igreja de Corinto, que era dentro da cidade de Corinto, como a própria epístola leva o nome. Era uma das cidades de Roma, e era uma cidade rica, bem localizada, e
acima de tudo, uma cidade idólatra. Tanto que o comentarista ele cita Atos capítulo 18, versículo de 1 ao 18, que vai falar da estadia de Paulo aí nesta cidade, onde Paulo passa cerca de 1 ano e 6 meses ali na cidade de Corinto, ensinando os irmãos daquela igreja. E isso nos faz lembrar muito, dentro deste episódio que estamos citando na passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18, no versículo de número 1 ao versículo de número 8, diz que Sóstenes, que era principal da sinagoga, ele estava aliado a Paulo, e foram levados ao tribunal, e depois de ser dispensado do tribunal, porque a autoridade que estava no comando do tribunal não quis se meter na demanda, diz que todo o povo pegou esse homem, Sóstenes, e espancaram, porque ele estava tentando desviar as pessoas de Deus, ensinando outra doutrina, que era a doutrina do caminho, a doutrina de Cristo, não pela doutrina de Moisés, pela lei. E isso levou a multidão a ficar enfurecida e espancar este homem. Isso lembra muito o nosso país, e mais especificamente o nosso estado aqui, Bahia. É um estado também muito idólatra, um estado onde impera a idolatria em suas diversas ramificações, mas isso não nos impede também de falar do amor de Jesus e mostrar a verdade. Algum tempo atrás nós presenciamos um episódio semelhante ao que que o apóstolo Paulo sofreu muitas vezes nas suas idas e vindas pelas cidades idólatras daquela época, quando o bispo da Igreja Universal, o Von Helder, ele chutou a imagem de Aparecida, e isso repercutiu muito e fez até com que ele saísse um pouco mais da mídia. Mas eu dou graças a Deus e glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo que tem sido dito dele pela internet, pelo que eu sei, ele continua firme na fé, fazendo a obra de Deus. Nós não estamos aqui para incitar e também falar contra a religião dos outros. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para mostrar a verdade através da palavra de Deus. Se esta verdade através da palavra de Deus vai de encontro à religião dos outros, aí não é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade de Deus, que nos manda fazer aquilo que é correto. E nós, como servos e homens de Deus, precisamos fazer o que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordena. E esse episódio de Paulo, no capítulo de número 18, no versículo de número 1 ao versículo de número 18 do livro de Atos dos Apóstolos, dá um cenário semelhante a esse que nós acabamos de relatar, e que eu acredito que muitos irmãos estão ainda sofrendo, muitas vezes nas suas próprias cidades, por este fato, por ter que falar da verdade da palavra de Deus. O segundo ponto deste tópico é uma igreja de muitos dons, mas carnal.
O segundo ponto deste tópico é uma igreja de muitos dons, mas carnal. O comentarista discorre, conforme está escrito em 1 Coríntios, que a igreja de Coríntios, ela era uma igreja repleta de dons espirituais. Isso é confirmado pelo que lemos nas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. E no capítulo de número 1 e versículo de número 7, Paulo escreve àquela igreja e diz assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando dos dons que ele observou aquela igreja. Porém, irmãos, depois de tudo que Paulo descreve da igreja, nós podemos analisar que a igreja aos Coríntios, ela necessitava de um dom somente, que é o dom supremo. E eu acredito que quando falei no dom supremo, os irmãos já imaginou em que dom nós estamos falando. E o próprio apóstolo Paulo, ele procura ensinar a igreja de Coríntios, no capítulo de número 13 da sua carta, a respeito deste dom, que é o dom supremo. E nós estamos falando do dom do amor, mesmo porque, se você observar neste subtópico, o irmão que comenta diz que a igreja, ali naquela igreja, ela tinha divisão, tinha brigas, e ele discorre desta forma: todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso o apóstolo Paulo chama de carnal e imatura, conforme ele discorre em 1 Coríntios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 1 ao versículo de número 3, capítulo 3, verso 1 e o verso 3. Mas vamos colocar aí na tela para os irmãos melhor compreender esse capítulo de 1 ao verso 3. Está escrito assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não pode suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E se observarmos nestes versículos que ora nós lemos, podemos fazer também uma figura de uma certa situação. Se você pega um instrumento muito bom para corte, vamos dizer, uma faca de açougueiro, uma faca boa para corte, e esta faca de açougueiro você dá a uma criança ou um menino que não sabe manejar, esta faca não terá utilidade para o bem, senão a utilidade dela vai ser para a própria ruína daquele que a possui. Desta mesma forma são os dons espirituais ali na igreja de Coríntios. Eles
receberam os dons espirituais, mas não sabiam manejar de forma correta. Mas aí alguém pode até perguntar, mas como que alguém recebe os dons espirituais da parte de Deus e não sabe manejá-lo? E como é que Deus pode dar alguma coisa a alguém que não sabe manejar? Ora, irmãos, Deus é fiel com a sua palavra e a Bíblia diz que ele não volta atrás com a mesma. E está escrito no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso de número 7, pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Então, cumpre-se a palavra de Deus. Quando alguém pede algo, Deus ele dá, sabendo que aquela pessoa vai usar para o bem ou não vai usar corretamente. Independente disso, Deus, vendo o seu pedido sincero, ele lhe concede. Agora, a consequência daquilo que você pediu e usou incorretamente vai ser de propriedade sua. Você que vai assumir as consequências. E podemos citar até o caso do próprio Sansão. Porventura Deus não sabia que lá na frente Sansão iria não cumprir corretamente o propósito para que ele foi chamado? E por que Deus o escolheu? Porque Deus, eu tenho plena certeza, Deus tem os seus propósitos em tudo. Então, ninguém pense que só porque pediu e que Deus deu, com isso a pessoa não pode vir usar incorretamente. A prova está na igreja de Corintos. Os irmãos usavam os dons incorretamente e necessário foi o apóstolo Paulo vir a ensinar. O segundo subtópico deste tópico é: dom não é sinal de superioridade espiritual. Esse tópico é muito interessante pelo fato de que nós temos vivido muito tempo pensando desta forma, que alguém, por ter dons e muitos dons, ele é superior espiritualmente em detrimento dos outros irmãos. E eu particularmente vivi essa experiência, novo na fé, irmãos. Lá na congregação ao qual eu estou até hoje, tinha um irmão que era muito abençoado mesmo da parte de Deus em relação a isso. E tinha dons, muitos dons. Um dia, eu observando ele, que eu muito admirava, na saída da igreja aconteceu um episódio que me surpreendeu negativamente em relação a esse irmão. E eu estranhei aquela atitude, porque pelo fato de ele ser muito usado por Deus em alguns dons, eu achava que ele não podia tomar uma atitude daquela. Mas com o tempo eu fui aprendendo que pelo fato de as pessoas ter dons, não quer dizer que ela é mais espirituais do que os outros e que age sempre corretamente, sobrepujando os demais na perfeição. E aquilo veio me fazer entender que nem só pelo fato da pessoa ter muitos dons, ele se tornaria perfeito em relação ao outro. O que mostrou a atitude dele foi completa imperfeição. Então, irmãos, e o comentarista, ele vai falar neste tópico, neste subtópico, melhor dizendo, que há muitos crentes, muitos cristãos, que pensam dessa forma ainda. E não é de admirar
que nós encontramos muitas pessoas cambaleando na fé pelo fato de ter se apoiado em algum irmão, por ver Deus usar de forma tremenda em alguns dons, e quando esse irmão deslizou, ele também deslizou junto, porque a surpresa foi muito grande. Não foi o meu caso. Eu, graças a Deus, o irmão veio a deslizar e eu continuei olhando para aquilo que a Bíblia me ensinou e vem me ensinando até os dias de hoje. Não que eu seja melhor ou superior a esse irmão, nada disso. Nós também temos nossas fraquezas e nossos erros, porém a nossa confiança plena está em Cristo, sabendo que todos nós podemos falhar de alguma forma e que os dons os quais Deus nos deu é para ser usado de forma correta e para a edificação da igreja. Então, os dons, concluindo, não é para tornar ninguém superior a outro, e nem tampouco tornar ninguém super-homem ou super-crente, mas fazer com que essas pessoas se tornem instrumento para a edificação dos demais e de si mesmo.